Assassinos em série. Caso Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, conhecido como Milwaukee Monster, nasceu no dia 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin. Filho de Lionel e Joyce Dahmer, o garoto aparentava ser uma criança feliz até aparecer os primeiros problemas. Logo após passar por uma cirurgia de hérnia entre seus 4 e 6 anos de idade, a partir de então sua personalidade começou a mudar, se tornando uma pessoa fechada e solitária, o que permaneceu com ele durante toda a sua vida. No ano de 1966, Dahmer e seus pais se mudaram para Bah, Ohio, e devido à sua insegurança, foi muito difícil para Jeffrey fazer novas amizades, o que despertou o interesse de coletar cadáveres de animais e dissecar seus corpos. Para o seu pai, que era professor de química, separar os órgãos dos bichinhos era normal para uma criança interessada por ciência, mas mal sabia ele que anos depois, Jeffrey usaria desses mesmos recursos para preservar pedaços dos corpos de suas vítimas. Não mais criança, Jeffrey tinha costumes um pouco fora do normal. Costumava invadir clubes dos quais não fazia parte, pregava pegadinhas de mau gosto em aulas, como fingir convulsões, e além disso, foi na adolescência que Jeffrey desenvolveu problemas com a bebida. Depois do colegiado, Jeffrey matriculou-se na Universidade de Ohio, mas passava a maior parte do tempo ausente das aulas. 2 semestres depois, desiste e retorna para casa. Seu pai, Lionel, descontente, orienta Jeffrey a arrumar um emprego ou se inscrever para o exército. Em 1979, o jovem se alista por 6 anos no exército, mas seu vício com a bebida continuou. Em 1981, depois de apenas 2 anos, ele foi dispensado por causa de seu comportamento relacionado à bebida. Aproximadamente aos seus 14 anos, Dahmer tornou-se alcoólatra. Em sua puberdade, ele se descobriu homossexual e teve um breve relacionamento com um garoto de sua idade. Porém, ele não chegou a contar aos seus pais. Ele admitiu que nessa época começou a fantasiar atos de dominação e submissão. Essas fantasias, aos poucos, começaram a se misturar com os hábitos de dissecação praticados por ele. Por volta de seus 16 anos, teve uma fantasia onde deixaria um homem inconsciente em um corredor e faria uso sexual do corpo do mesmo. Buscando realizar essa fantasia, ele se escondeu em um bosque com um taco de beisebol próximo ao local em que um homem praticava corrida todas as manhãs. Porém, naquela manhã, o homem não foi praticar suas corridas e ele falhou em seu plano. Dahmer afirmou que essa foi a primeira vez que considerou matar alguém. Suas notas no colégio começaram a diminuir muito. Porém, ele conseguiu se formar no ensino médio. Simultaneamente à sua formatura, seu pai saiu de casa. Após alguns meses, aos seus 18 anos, ele foi abandonado por sua mãe e deixado sem comida e sem dinheiro. Cometeu seu primeiro homicídio algumas semanas após sua formatura do colegial, onde convenceu um jovem chamado Steven Hicks a ir até sua casa, beber e se divertir. Porém, quando Hicks estava saindo, foi atacado e estrangulado por Dahmer, que se masturbou sobre o corpo e no dia seguinte dissecou o corpo em seu porão e o enterrou em seu quintal. Algumas semanas depois, desenterrou o corpo, retirou a carne dos ossos e dissolveu em ácido e dispensou tudo pela privada. E com uma marreta destruiu os ossos e espalhou pela floresta. Continuando a história de Jeffrey Lionel Dahmer, que nasceu em 21 de maio de 1960 e ficou conhecido como o Canibal de Milwaukee, que era um serial killer americano que fez 17 vítimas entre os anos de 1978 e 1991, sendo a maioria dos assassinatos ocorridos
entre 1989 e 1991. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. O fascínio por mortes e perversão começou logo na infância. O próprio pai o ensinou a preservar cadáveres, já que o pai de Jeffrey era um cientista renomado na área, onde mais tarde Jeffrey usaria essa técnica para preservar partes dos corpos de suas vítimas. Seu primeiro assassinato ocorreu aos 18 anos, em 1978, onde o mochileiro Steven Hicks estava indo para um show depois de ser abordado por Jeffrey e sendo convencido a ir para sua casa, tomar bebida alcoólica e ouvir música. Quando o jovem Steven Hicks levantou-se para ir embora, Jeffrey o acertou 2 vezes na cabeça, o deixando inconsciente, e em seguida estrangulou e matou o jovem. No dia seguinte, levou o corpo do jovem até o porão e o dissecou, enterrando seus restos mortais no quintal de trás. Semanas mais tarde, exumou o corpo, retirou a carne dos ossos com uma faca e Dahmer depois dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo pela privada. Ele então pegou uma marreta e destruiu os ossos de Hicks. Em seguida, o pai de Jeffrey o convenceu a entrar para as Forças Armadas após ter passado um período de 3 meses na Universidade de Ohio. Nas Forças Armadas, Jeffrey foi acusado de drogar e estuprar 2 soldados em um curto período. Quando foi expulso das Forças Armadas, Jeffrey foi morar com sua avó, onde cometeu mais 3 crimes no porão e acabou sendo expulso por sua avó, por suas bebedeiras e pelo mau cheiro que estava subindo do porão. Em seguida, Jeffrey se mudou para Milwaukee, sua terra natal, onde ele cometeu os outros 13 assassinatos, cada um de forma mais cruel que o outro. Em seu depoimento, Jeffrey, sem mostrar sinais de remorso, explicou por que comia suas vítimas. Era uma forma de sentir que eram parte de mim, ele disse. Jeffrey falou com um tom tranquilo e sem emoção. Num período de 9 anos durante o primeiro assassinato, Jeffrey não cometeu mais crimes. Os assassinatos voltaram em 1988 e durante os 3 anos seguintes, seguiram um ritual rígido. Abordavam jovens em discotecas, saunas e bares. Oferecia dinheiro para eles para levá-los a seu apartamento. Em seu apartamento, drogavam-os, estrangulavam-os e realizavam práticas sexuais com os corpos já sem vida. As atrocidades de Jeffrey foram descobertas em 22 de julho de 1991, quando uma de suas vítimas conseguiu fugir de seu apartamento e avisou a polícia. Quando os policiais adentraram seu apartamento, na geladeira havia uma cabeça humana e em uma panela estavam as mãos e genitais. Outros restos mortais se dividiam por diversos lugares. O Jeffrey, ele passou por diversos psiquiatras e ele foi diagnosticado portador de 3 transtornos, sendo eles o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade esquizotípica e o transtorno psicótico. As pessoas que sofrem com o transtorno de personalidade borderline, elas acabam sendo um pouco carentes. Isso porque elas sentem medo intenso de serem abandonadas. E quando elas sentem que elas vão ser abandonadas por uma pessoa que elas gostam, elas acabam entrando em pânico ou ficando com muita raiva. Já sobre o transtorno de personalidade esquizotípica, também sofrida por ele, esse transtorno faz com que as pessoas elas não interajam com os outros, acabam sendo menos sociais, né? Isso porque elas acreditam que elas não fazem parte daquele grupo, sabe? Ela acaba sendo um pouquinho tímida e acaba tendo um comportamento bem estranho, acaba sendo bem antissocial. E o transtorno psicótico, também conhecido como psicose, é a incapacidade de diferenciar a experiência subjetiva com a realidade. É como se a pessoa entrasse num universo paralelo. Nesse transtorno, são comuns os sintomas psicológicos, como as alucinações visuais, delírios de perseguição, a depressão, o medo, a paranoia, escutar vozes que não existem e entre outros. É um fato que na hora do julgamento do Jeffrey, o mesmo se declarou inocente por insanidade,
Só que a justiça não aceitou essa alegação, então ele foi julgado como legalmente são. Já em relação às características das vítimas de Jeffrey, por ele ser homossexual e sofrer com o transtorno de borderline, consequentemente ele era muito carente, e as suas vítimas eram todas do sexo masculino, sendo preferencialmente gays ou bissexuais. O Jeffrey ele seguia um padrão para escolher as suas vítimas. Ele escolhia sempre viajantes, fugitivos ou traficantes de droga, porque eram pessoas que demorariam mais tempo para que fosse percebida a falta. Outro fato importante é que as suas vítimas eram majoritariamente homens negros, quando não eram latinos. O que comprova isso foi um relatório do FBI, que mostra que das 17 vítimas, 10 eram negros, 4 brancos e 3 latinos, apesar de ele nunca ter dito escolher os rapazes pela cor ou etnia. Em seguida, como foi o desfecho e julgamento do caso de Jeffrey Lionel Dahmer. Apesar de ter sido diagnosticado com transtornos de personalidade, Jeffrey foi considerado capaz e condenado por 15 dos seus 16 assassinatos que cometeu no estado norte-americano de Wisconsin. Foi sentenciado a 15 penas de prisão perpétua em fevereiro de 1992. Posteriormente, no estado norte-americano de Ohio, Jeffrey foi condenado a uma 16ª pena de prisão perpétua, dessa vez pelo homicídio de Steve Mark Hicks, ocorrido em 1978. Em seu depoimento, Jeffrey relata suas motivações em fotografar as vítimas e manter parte dos seus esqueletos em sua casa. Jeffrey relata que tinha medo de ser abandonado outra vez. O fascínio com o horror de seu processo e com sua aparência inocente e delicada atraiu cartas, presentes e doações para Dahmer. Uma mulher de Illinois, estado norte-americano, lhe enviou uma Bíblia para que aprendesse coisas sobre Jesus e $350, por exemplo. Entre as cartas e presentes em dinheiro, até uma freira de 74 anos lhe enviou livros e uma certa quantia em dólares. Dahmer gastava o dinheiro das doações em revistas, quadrinhos e música, canto gregoriano e sons de baleias. Os familiares de suas vítimas protestaram pela farsa e beatificação e pelo uso do dinheiro após Dahmer cometer esses homicídios. E, em 1994, Jeffrey Dahmer teve a cabeça destroçada por um detento na cadeia de Portage enquanto limpava o banheiro. E esse é o fim de Jeffrey Lionel Dahmer, serial killer americano. Alguma das curiosidades do criminoso era que Jeffrey fazia experimentos zumbis. O psiquiatra forense Dr. Frederick Fosdal, encarregado de examinar Dahmer e suas vítimas, descobriu que o psicopata realizava furos nos crânios de alguns dos rapazes, inserindo fluidos pelos buracos. Enquanto ainda estavam vivos, Dahmer aplicava ácido muriático nos mesmos com a intenção de controlá-los mais facilmente e mantê-los vivos por mais tempo. O Dr. Fosdal ainda comentou que não encontrou no assassino nenhuma evidência que pudesse categorizá-lo como insano. Todas as suas ações eram meticulosas e pensadas. Sua morte também foi motivo de curiosidade. Enquanto cumpria sua pena, foi designado para um trabalho braçal sem supervisão com outros 2 detentos. Um deles, Christopher Schiver, questionou Jeffrey a respeito das mortes de negros protagonizados pelo serial killer, resultando em uma discussão que causou a morte de Dahmer aos 34 anos de idade. Quando questionado, Christopher disse que o comportamento de Dahmer na prisão era reprovável e que o serial killer fazia de tudo para provocar os demais detentos, brincando com a própria comida e colocando ketchup para simular sangue. E também, Dahmer está na Netflix. A minissérie conta parte da história de Dahmer, que é titulada como Dentro da Mente do Criminoso, contando com uma temporada
é explorada as intrigas psicológicas e um comportamento imoral que define os piores tipos de criminosos. E sim, Jeffrey Dahmer não poderia ficar de fora.